18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 2 minutos. Você na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Eu e ele aí, o Cid Soares. Boa noite, Cid. Boa noite, respirando já os ares aí do próximo fim de semana, né, querido? Quinta-feira. Chegando perto, uma boa noite pra você que nos acompanha. Começando mais um programa 18 horas. Vamos juntos, Carlão. Mix. A gente começa com os destaques do programa 18 horas de hoje. Amazonas é o terceiro estado mais violento do Brasil e Manaus a terceira capital mais violenta do Brasil. Roubo de celular é o crime mais comum aqui no estado, com mais de 26 mil casos. A população se sente, é claro, insegura e fala da insegurança em toda a cidade. Vamos falar também de esporte, com o início da Copa Feminina de Futebol. Agora 6 horas, 2 minutos, estamos juntos mais uma vez em 100,7 no melhor Mix do Brasil, na sintonia certa com os destaques do dia. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do 18 horas. Hoje é quinta-feira, 20 de julho de 2023, no ar. 18 horas. Olha, infelizmente o Amazonas é o terceiro estado mais violento do país. O estado ficou atrás apenas de Amapá e Bahia, que ocupam a primeira e a segunda posição no ranking, respectivamente. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública na manhã desta quinta-feira. Triste, né, esse resultado aí, essa posição no ranking. Isso é péssimo. Bom, o Amazonas tem aí uma taxa escandalosa de mortes violentas intencionais de 38,8 assassinatos por cada 100 mil pessoas. É o tipo de assassinato quando há intenção de matar. São homicídios dolosos, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte, mortes de policiais e decorrentes de intervenção policial. É realmente uma taxa absurda para um estado que até pouco tempo era muito pacato. Cid, no ano passado o Amazonas registrou 1.531 mortes, número 9,3% menor em comparação com o ano anterior, quando o estado registrou 1.672 mortes violentas. Mas mesmo com essa redução, o Amazonas se mantém aí entre os 3 estados mais violentos do país. Agora estão ensinando, né, que a gente tem que ficar caladinho e quieto quando fomos roubados. Isso dá uma margem realmente bem estranha para a nossa vida, mas enfim, a capital Manaus também se manteve aí como a terceira capital mais violenta do país, com taxa de 53,4 mortes intencionais por cada 100 mil habitantes. Atrás apenas de Macapá, capital do Amapá, e Salvador, capital da Bahia. O índice anterior de mortes violentas na capital do Amazonas era de 58,6 por 100 mil. E mais, Cid e ouvintes, Manaus aparece em 23º lugar entre as cidades mais violentas do Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Isso mesmo, Manaus é a 23ª cidade mais violenta entre todas as cidades brasileiras. Uma vergonha, claro, aí para nós, né, que estamos, né, nessa situação toda. Não tenha dúvida nenhuma. Bom, outro dado vergonhoso e alarmante, em relação aí aos estupros. Olha onde nós chegamos. Nos números divulgados hoje, o Amazonas lidera o aumento de estupros no país, com crescimento de 37% em 2022. Os dados aí divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 também apontam para o aumento de estupros de vulneráveis aqui no estado. Em números absolutos, o Amazonas registrou 836 estupros no ano passado, um aumento aí de 37% na comparação com o ano de 2021, que tinha registrado 603 casos. Dos 836 estupros cometidos no ano passado, 591 foram contra pessoas vulneráveis. O número é ainda mais alarmante quando comparado com 2021, quando o estado registrou 388 casos de estupros de vulneráveis. Pois é, esse dado coloca o Amazonas novamente em primeiro lugar entre os estados, já que de 2021 até 2022 houve um aumento de 50,8% de casos. É o maior crescimento do Brasil, infelizmente, para nós, né? Porque é a nossa realidade, né? Infelizmente. E o crime mais comum no Amazonas é o roubo de celular, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O estado registrou 27.473 roubos de celulares em 2021 e 26.751 em 2022. Olha, atenção para esse número, né? 27 mil
473 roubos. Cara, esse povo não tem mais o que fazer, velho. Passa o dia roubando, é um negócio absurdo. O segundo crime mais comum aqui no estado é o roubo a pedestres. Você não pode mais andar nem tranquilo, olha. Ataque. 27.293 ocorrências em 2021 e 23.251 em 2022. Em seguida, aparece o estelionato, com 10.385 casos registrados em 2021 e 15.397 em 2022. E no ano passado, Cid Soares, foram registrados aí 1.908 roubos a estabelecimentos comerciais. E os casos de latrocínio, que é roubo e morte da vítima, totalizaram 56 ocorrências no ano de 2022, ano passado. Bom, vamos lá. Por conta desses números aí, é que hoje, o amazonense sai de casa e não sabe se volta vivo. As execuções estão ocorrendo já à luz do dia, em ruas, avenidas movimentadas e agora até dentro dos shoppings, que também passaram a registrar arrastões. Ontem teve um arrastão. Né? O negócio passou dos limites já. Eu não sei o que está faltando para começarem a fazer uma força-tarefa e dizer basta para isso, mas enfim, o repórter André Meirelles já está conosco aqui, foi para a rua ouvir a população sobre esses números da violência. E uma boa noite para você, André. Conta pra gente o que é que o povo fala nas ruas. O que está acontecendo, André? Muito boa noite, Cid Soares, Carlão e todos que nos acompanham aqui ao vivo. Isso mesmo, a gente foi para as ruas aqui, também aproveitamos a Humberto Calderaro, a maior movimentação também que tem ali nas paradas de ônibus, nos semáforos, postos aí, conveniências, para conversar com essas pessoas, com os pedestres também que estavam ali, pessoas aleatórias que iam passando na rua. A gente perguntou qual a opinião dela sobre a segurança pública aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, recentemente. Começamos conversando com a Francilaine Castro da Silva, que é vendedora ambulante. Ela contou pra gente que chegou a presenciar vários assaltos, isso nas paradas de ônibus. Segundo ela, os criminosos chegaram em plena luz do dia em motos e levaram ali os pertences das vítimas, né? Dentre esses pertences, além das bolsas, principalmente estão, como vocês falaram aí, aparelhos celulares. Vamos ouvir aí a Francilaine. E sobre a segurança de Manaus tá péssima mesmo, muito mesmo. Todo dia é assalto, aqui mesmo, né? Onde eu trabalho, de vez em quando tá tendo assalto e é muito movimentado, mas assim mesmo eles não respeitam ninguém. A senhora já chegou a presenciar algum assalto? Já, várias vezes, aqui mesmo na parada. Muitas vezes, de dia mesmo, mais à noite ainda, porque fica um monte de gente que vai indo para casa, né? Quando a gente olha, né, as motos vão parando, né, já vão pegando o celular das pessoas. Esses assaltos que a senhora presenciou foram a mão armada, chegaram de moto, a pé? Não, sempre de moto, a mão armada mesmo. E é durante o dia, à noite, de manhã, não tem horário. A hora que eles querem vir, eles vêm pronto. Bolsa e celular, principalmente. Eles já vão pegando as bolsas, quando verem com o celular, vão pegando. Mas é na hora também que os alunos vão saindo, que tem bastante, né, a partir das 11 horas e 5 horas da tarde. E essa parada aqui na Avenida Humberto Calderaro é bem movimentada, né? Vai muitas pessoas aqui. Sim, bastante. Todo tempo tem muita gente. Até umas 8, 9 horas da noite tem bastante. É a hora que eles aproveitam. Eles não têm medo, não. Eles vêm mesmo pronto e pegam as coisas das pessoas. A gente aqui fica a mercê. A luz do dia era plena 10 horas da manhã, isso. Várias vezes acontece isso aqui, não é uma nem duas vezes, é várias vezes. Acontece muito assalto aqui, muito mesmo. Só aqui nesse pedaço. 18 horas. Foi a fala da Francilaine Castro da Silva, ela que é vendedora ambulante, falou ao 18 horas. E também agora a gente tem a Evelyn Pereira Lopes, que é assistente de RH. Ela contou, segundo a opinião dela, que falta investimento e policiamento e mais preparo aos policiais. Vamos ouvir aí a Evelyn. Bom, a gente vê mesmo, né, nos noticiários bastante notícias sobre assalto, todo tipo de violência, na verdade, né? Não só de assalto à mão armada, mas também violência doméstica, o tipo de homicídio, né? A gente vê muito nos noticiários. Infelizmente, é uma questão assim que o governo, né, a prefeitura e o governo do Amazonas, ele precisa trabalhar mais para que a gente possa ter um pouco mais de segurança. Eu acho que isso pode ser resolvido, não, claro, de uma maneira assim tão simples, né? Porque no mundo real não
é assim que funciona, mas eu acho que formando mais policiais e preparando também essas pessoas para trabalhar com a sociedade, né? De uma maneira assim que possa ser mais assertiva, porque às vezes os policiais não estão sabendo fazer uma abordagem, por exemplo, em casos de violência doméstica, né? A gente vê que os policiais, eles não têm preparo nenhum para chegar com as vítimas e fazer com que a vítima se sinta acolhida, porque às vezes a mulher, ela tá naquele ciclo, né, vicioso de, como eu posso dizer, de violência doméstica, então ela precisa de um apoio, aí o policial chega já sendo grosso, então aí ela já não se sente à vontade, né, em fazer a denúncia, e aí eu acho que precisa desse preparo, né, dos policiais. 18 horas. Obrigado pela participação de Eveline Pereira Lopes, ela que é assistente de RH e falou com a gente aqui do 18 horas no Fala Povo. E aí, já ouviram falar do sai governo, entra governo e nada é feito? Então, essa foi a opinião do estagiário de Educação Física, que é o Felipe Oliveira, que desabafou mesmo aí sobre essa situação da falta de segurança. Vamos ouvir. Sobre segurança pública, a questão é a seguinte, que entra governo, sai governo, mas os investimentos necessários para que haja segurança pública não existem, não são feitos, independente dos governos que estão aí, já trocaram e entraram e saíram. Não existe segurança pública, principalmente para quem usa transporte público ou quem anda a pé, pedestre. Então, não tem policiamento, não tem segurança dentro dos ônibus, não existe uma forma em que a gente possa dizer se quiser reportar algum tipo de assalto, algum tipo de violência dentro do ônibus, também não tem como, porque não tem nenhum tipo de policiamento nem nas ruas, nem dentro do transporte público, nem em praças e nem, na verdade, em lugar nenhum praticamente. É mais ou menos isso. A situação é que os governos, os governantes não estão muito interessados em investir na segurança pública. É mais fácil investir nos seus bolsos do que na segurança da população que vota neles. 18 horas. Felipe Oliveira, então, Cid Carlão falando aqui com a gente, é a opinião dele, né? Agora tem gente que acha que só mesmo fazendo a própria segurança, para ter segurança aqui em Manaus. Quem disse isso foi o Lúcio Santos, que é desenhista e tatuador. Ele contou que treina bastante para se defender, mas em questão da segurança pública ele acha que anda meio devagar. Quer ver? Vamos ouvir. Eu, por exemplo, eu sou minha própria segurança, eu treino artes marciais para me defender da pilantragem aí, porque se o cara tem um assalto, aí o cara pega, chama a polícia, olha o tempo para chegar, não sei se estiver próximo, né, mas geralmente só chega depois quando o cara já foi assaltado, já foi morto, entendeu? É isso, aí o cara aprende a se defender por ele mesmo, se torna sua própria segurança. Tem que ficar com a visão todo o tempo 360, olhando ao redor e... Em algum momento da sua vida, o senhor já precisou de uma viatura da polícia e não conseguiu? Já, uma vez. Algum tempo atrás. Demorou um pouco, né? 18 horas. O Lúcio Santos, né, que é desenhista e tatuador, falando de própria segurança, a gente, claro, a gente recomenda... Difícil é se defender de um 38, de um revólver. Né, exatamente. Recomenda não reagir, teve assalto e nada, apenas mesmo a população cobrar realmente aí, assim como aquela também... velha história, perdeu. Meu irmão, mas enquanto o braço armado da população não faz nada, a gente tem que buscar nossos meios, né? Não, você tem que... É difícil isso. Isso mesmo. Também procuramos falar com um vigilante, isso porque já tivemos 2 casos de morte de vigilantes aqui em Manaus aí, em mais ou menos uma semana, e o vigilante João Silva, que falou com a nossa equipe, né, disse que o roubo de celulares em Manaus está constante, que não vê viaturas das polícias nos bairros. Quando aparece, né, demora bastante. Essa é a opinião dele. Vamos ouvir aí o João Silva, o vigilante. E o roubo de celular tá mesmo em qualquer parte de Manaus, não tem negócio de ônibus ou de manhã cedo tem arrastão na rua, você tá esperando a sua rota para ir pro trabalho, aí os caras passam de moto lá e leva teu celular, leva tua carteira, leva tudo que tiver, mas tá faltando esse policiamento na cidade. Tem polícia, mas só em bairro nobre, por aqui você vê polícia, mas nos bairros assim de, por exemplo, zona leste, zona norte, você não vê polícia. Só por aqui, esses bairros de bacana por aqui, né?
Então é isso aí, minha opinião. Tá faltando segurança, sim. Muita segurança. Tanto nos ônibus também, né? Porque todo dia tem assalto em ônibus, essas coisas todas aí. 18 horas. Participação do João Silva, que é vigilante, falando aqui também, é uma opinião importante, né? Já que é de uma categoria que veio sofrendo aí nos últimos dias com ataques. E será que tem jeito a segurança? Isso aí foi a doméstica Socorro Pinheiro, que tem a opinião dela. Será, na opinião dela, que tem jeito ou não para melhorar, para mudar essa segurança aqui de Manaus, do estado do Amazonas? Então, vamos ouvir aí a fala da Socorro Pinheiro. Mano, não presta não. Nossa segurança aqui é uma malidade, não presta pra nada, né? Só mesmo pra... A gente vem, ó, sai pra trabalhar, não sabe se volta. E aí como é que fica, né? A nossa situação. Estamos levando. Eu acho que tem jeito? Acho que não. Eu acho que não. 18 horas. Olha aí, Socorro Pinheiro. Jeito não tem, não. Cara, olha que onde chegou isso, né? Difícil, mas não é fácil. A gente chega a pensar isso Quem mesmo. já foi assaltado sabe o que Lógico. é, cara. Não é fácil. É uma situação acho que é pro cara tomar uma cervejinha, né? É muito ruim. É aquela situação, rir pra não chorar, na verdade, Cid Carlão. Rir pra não chorar da situação. André, olha só, os números eles são realmente muito assustadores, tanto na capital quanto no interior. A gente tem observado aí o aumento considerado aí por todo o estado. E o governo, né, do estado diz que está combatendo a criminalidade. Nós vamos saber o que diz aí a Secretaria de Segurança Pública sobre o Amazonas ocupar o 3º lugar no ranking da violência. André, você tem aí esses detalhes com relação ao que a Secretaria de Segurança Pública fala sobre essa situação, que é complicado. Sim, olha só, entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, pedindo um esclarecimento sobre a situação de violência no estado. Preferencialmente, queríamos, né, ouvir aí, queríamos a fala do secretário de Segurança Pública do estado, mas aí a assessoria preferiu responder por meio de nota. Bom, na nota enviada às 18 horas, a Secretaria de Segurança Pública diz que o estado do Amazonas alcançou a 3ª maior redução de números de mortes violentas intencionais entre os estados em relação a 2021, conforme o estudo divulgado nesta quinta. E também a Secretaria de Segurança Pública aqui do estado diz que os resultados foram obtidos a partir de ações e operações realizadas pelas forças de segurança e salvamento associado aos investimentos realizados pelo governo do Amazonas. Também a nota diz que a tendência de redução foi registrada durante o 1º semestre de 2023, que fechou o período com queda de mais de 8% no número de mortes violentas intencionais. Bom, em toda a nota aqui, sim, não conseguimos a resposta de que se vai ter uma operação, se vai ter uma força-tarefa. Exatamente, não tem isso, só tem mesmo dados de que houve uma pequena redução. E também reforça que há um paredão que tem ajudado a localizar e prender suspeitos de homicídios. E também, para finalizar, eles mandaram que a população, qualquer ocorrência, pode denunciar através do número 181. Cid Carlão. Beleza, André, obrigado aí mais uma vez. Realmente é uma situação bastante delicada aí, Cid Soares, essa que nós estamos vivendo aí, o cidadão se manifestando e falando que realmente está preocupado, inclusive teve um que falou que procura se defender ele mesmo, que não é muito recomendado, né, Cid Soares? Isso. Eu vou te falar uma coisa, complicado. Com toda honestidade, a gente não está sofrendo isso ainda, né, mas a criminalidade, o braço do crime vai chegar a qualquer momento na casa de todo mundo, isso não tem jeito. Se não for feito alguma coisa realmente para mudar esse quadro, e urgentemente, evidente, né? Porque a cidade ela cresceu muito. A gente tem hoje um número muito maior, né, do que há 5, 6 anos atrás, onde se tinha até um certo controle aqui. Acabou, e ela está bem vulnerável, né, Cid Soares? Pois a polícia que eu lembro que era respeitada. Agora hoje não é mais. Hoje em dia não mais. Beleza. O crime se organizou, mas enfim. 6h21, Cid, nós vamos continuar falando sobre esses números que colocam o Amazonas como o 3º estado mais violento do país. Nós vamos conversar agora com o coronel da reserva da Polícia Militar, que é o Amadeus Soares, que está aqui conosco, inclusive já foi secretário de Segurança do estado do Amazonas e Roraima. Boa noite, coronel. Então, nós vamos perguntar o que contribuiu para o Amazonas chegar ao topo do ranking da violência do país e ter aí Manaus entre as 3 capitais mais violentas do Brasil. Nós estamos falando sobre esse assunto já há algum tempo, o senhor deve ter ouvido, o senhor estava lá nos bastidores. Qual é a sua visão dessa situação?
Coronel. Boa noite, Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite à nossa população de Manaus e do Amazonas que nos ouve. Olha, diversas vezes nós estivemos aqui fazendo análises dos anuários anteriores e essa pedra já foi cantada lá atrás. Sim. Eu vou só corrigir umas coisas aqui que eu observei. Ok. Manaus, 23ª entre as 50 mais violentas. Só que Manaus está com 53,4 homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, o que a coloca como a terceira capital mais violenta do Brasil. Sim. E isso tem reflexo. Quando você soma com os números do interior, aí o Amazonas cai para 38,8 e fica ainda o Amazonas em terceiro lugar como o estado mais violento do Brasil. Outro dado que me chamou bastante atenção é a questão do roubo. O roubo, quando ele começa a empatar com o furto, você pode dizer que a violência ela chegou na sua porta. E se vocês puderam acompanhar pelos noticiários que saíram, a semana passada nós tivemos alguma coisa dentro do sistema prisional que o Estado cortou a visita por 30 dias. Qual foi a consequência disso? As tropas especializadas adentraram os presídios, eles não divulgam o que aconteceu. A sociedade ela fica completamente acéfala dessa informação, porque ninguém sabe, só sabe que aconteceu alguma coisa porque eles proibiram a visita. E adentraram com a tropa nos presídios. Resposta da criminalidade, os roubos na cidade de Manaus e os homicídios fora de controle. Você está vendo aí arrastões dentro de lojas de departamento, homicídio na porta do shopping ou próximo do shopping ou até dentro do shopping, como nós tivemos aqui uma loja de departamento que foi roubada dentro do Amazonas Shopping. Na cara dura. E a pergunta aqui de $1 milhão: qual é a resposta da polícia, qual é a resposta do Estado? Nenhuma. Nós estamos numa cidade que não tem policiamento ostensivo, não tem nenhum planejamento de governo que vise sanar, estancar a sangria da violência. Eu vi a semana passada também uma sequência de roubos a coletivo e vi um cidadão reclamando que entra governo, sai governo e tal. Veja só, o roubo de coletivo ele é motivado, né, pelo aquele ladrãozinho que pontualmente já tem as linhas de maior incidência, tem todos os dados estatísticos sobre isso. Aí eu lhe pergunto, de novo, pergunta de $1 milhão: qual é a providência que foi tomada? Não montaram uma força-tarefa para prender os bandidos? Tem um diagrama, Carlão, chamado diagrama de Pareto, que é o seguinte: 20% dos bandidos que fazem 80% da estatística. Prende os 20% e você resolve o problema. Mas não se vê nenhuma atitude, não se vê uma coordenação, efetiva. Não se vê um comando, não se vê absolutamente nada. Ou seja, nós estamos morando numa cidade completamente acéfala. O cidadão falou com muita propriedade, ele disse que só tem policiamento em bairro de Bacana, nem em bairro de Bacana tem policiamento. Não tem policiamento em lugar nenhum. Você anda 2 horas nessa cidade, você não esbarra com uma viatura da polícia. Deixa eu só fazer aqui um adendo. A 23ª SICOM, por exemplo, patrulha o Parque 10 inteiro até o Amazonas Shopping na João Batista. Já está falando ali de uma área que está dentro realmente desse padrão que ele queria se colocar. São 3 viaturas e 2 motos para fazer esse patrulhamento. No melhor dia. No melhor dia. Aí você vê, o que o governo tem feito? O governo entregou não sei quantas viaturas. Mas para quem rodar? Cadê o policial? Não tem. A Polícia Militar foi perdendo, a Polícia Civil foi perdendo a sua capacidade operativa e hoje elas estão em frangalhos, né? A tropa desmotivada, porque o governo também não paga database, não respeita o servidor, não respeita o policial, e aí você vai vendo o caos aos poucos se instalando na nossa cidade. Resumindo, está faltando aí um plano de segurança global que envolva as forças federais e estaduais nessa questão. O que o senhor acha? Eu acho que falta governo. Em tempos atrás... Principalmente falta governo. Em tempos atrás, ninguém dessa cúpula de segurança já estaria no seu lugar. Isso é completamente fora do normal. E parece que assim, você reclama, vocês divulgam, não acontece nada no dia seguinte. Agora, deixa eu lhe aproveitar aqui a sua presença
e a gente desmistificar alguma coisa. As pessoas acreditam que bandido bom é bandido morto e que tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Mas qual é a justa razão de se fazer agora? Aprisionar mais, educar? Como é que é? Qual é a situação que o senhor enxerga como realmente uma via de saída para isso? Caminho. Olha, Carlão, primeiro de tudo é que a gente tem que colocar o nosso sistema de defesa em ação. Ou seja, eu tenho que ter policiamento na cidade, que é para o cidadão sair, ir para o trabalho, voltar e ser acompanhado. E não ser admoestado como está hoje. Hoje você não consegue andar nas ruas de Manaus, porque a motinha vai lá, encosta e vem buscar o celular. Então isso é um absurdo. Eu vou só lhe dar um dado. Durante o ano de 2012 para 2013, durante a implantação daquele programa Ronda nos Bairros, nós tiramos de Manaus 5 mil bandidos. E houve uma redução expressiva no número de roubos, no número de furtos, no número de homicídios, né? Outro dado interessante que eu vi aqui, que vocês divulgaram, é com relação ao estupro. Sim. Mas a leitura do anuário, na minha opinião, ela foi equivocada sobre esse crime. Sim. Sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é que o ano de 2019 e 2020 eu não trataria como eles trataram aqui estatisticamente, porque foram os 2 anos da pandemia. O que ocorreu nesses 2 anos? Muitas pessoas que saíam para trabalhar passaram a ficar em casa. Confinadas. Qual foi o resultado disso? Aumento da violência doméstica e aumento dos crimes sexuais. Então, nós estamos passando ainda os reflexos do período da pandemia. Muita gente perdeu emprego. E aqui no Amazonas ainda tem uma peculiaridade maior, Carlão, porque nós temos muitas pessoas que vieram do interior para cá, depois vieram os filhos, vieram os sobrinhos. Então, numa casa moram diversas pessoas da mesma família, mas de clãs diferentes. E aí você vai vendo essa misturada toda e aí esse resultado, tá aí o reflexo. Agora, isso é uma coisa que não podemos assim culpar a polícia, porque nós não temos competência para fazer policiamento dentro da casa de ninguém. Agora, que precisa ser adotada uma providência com relação à lei. A lei que pune quem pratica esse tipo de crime. A lei é muito branda e você vê com frequência o camarada entrando e saindo do presídio, não cumpre a pena, às vezes nem é julgado. Então esse tipo de impunidade esse tipo de moleza, para quem não tem que ter moleza, que está fazendo essas vítimas facilita, né? Ô, Coronel, para a gente encerrar a nossa entrevista, olha só, o que ainda pode ser feito para tirar o Amazonas desse top 3 vergonhoso aí do ranking de violência e quais os cuidados que o cidadão deve tomar para evitar ser vítima desses roubos, dessa violência? Teve um aí até que o senhor ouviu que falou que ele faz defesa pessoal para encarar os bandidos. O que o senhor acha disso? Eu não recomendo isso para ele. Eu desaconselho a reagir a assalto, porque a gente não é gato, a gente não tem 7 vidas, só tem uma. Então, e nem pula como o gato pula. Então, sobre esse aspecto aí, eu recomendo que ele mude de postura. Agora, o que tem que ser feito? Concurso público. Já teve um ano passado, tem muita gente para ser chamado, ou seja, isso precisa ser priorizado, a Assembleia precisa ser chamada, precisa ser deslocado orçamento para priorizar, mas priorizar no singular, porque quando você pluraliza a prioridade, significa que não tem mais prioridade. Então, priorizar a segurança pública, porque ela é a base da sociedade, é a base da economia. Certo. Ninguém visita lugar violento, ninguém gosta de conviver em lugar violento, ninguém investe em lugar violento. Esse ranking aí ninguém visita mesmo. Ou seja, isso daí vai afugentar muita gente que viria ao Amazonas, vai olhar e vai dizer, para lá eu não vou mais. Isso é divulgado no mundo. E olha, eu vou dizer uma coisa, Carlão, o número 53,4 homicídios por 100 mil habitantes de Manaus. A segunda colocada é Salvador com 66 e a primeira colocada é Macapá com 70. Ou seja, isso é número de guerra. Isso é número de guerra. Então, precisa ser feito, contratar policiais, dar o treinamento, um treinamento sério e depois colocar a polícia na rua. Hoje, nós não temos polícia na rua. Manaus é uma cidade que não tem policiamento ostensivo. O que nós temos aí são bravos policiais, civis e militares, que estão aí tirando bandidos de circulação dioturnamente, mas por esforço próprio até, por demanda, mas não por uma ação coordenada por um plano de segurança do governo.
Ok, Coronel, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no 18 horas. Muito obrigado. Suas entrevistas, suas considerações finais aí. Eu espero, como morador da cidade de Manaus, que de fato adotem algumas providências para que a gente saia dessa situação alarmante em que estamos. Boa noite para o senhor, Coronel. Valeu, Boa Coronel. noite. Conversamos com o Coronel Amadeu Soares. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. 6h32, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, em exemplo aí do IBAMA, a empresa de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour, lidera a campanha de proteção aos animais no turismo do estado por conta dos 15 anos da lei que prevê punição a quem explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre, Cid Soares. A campanha Nunca Toque, só observe, alerta para a lei federal que prevê multa de até R$500 mil para quem publicar fotos ou manipular animais silvestres em passeios turísticos pela região. Detalhes agora com a repórter Odineia Araújo. Conhecer o Amazonas e tirar muitas fotos, e de preferência no meio da floresta e com animais silvestres, faz parte do roteiro dos turistas que visitam a região. Só que tocar ou tirar fotos segurando animais silvestres há 15 anos é considerado crime previsto no artigo 33 da Lei Federal 6.154/2008. Nesse artigo, diz que explorar ou fazer uso comercial de imagem de animal silvestre mantido irregularmente em cativeiro ou em situação de abuso ou maus tratos é crime no Brasil. E quem fizer isso será punido com multa que pode chegar a até R$500 mil. Neste sábado, dia 22, a lei, aliás, completa 15 anos e para marcar essa data, a empresa amazonense de turismo, Amazonas Tour, lançou a campanha Nunca Toque, só observe. A campanha pretende também dar publicidade à lei federal que protege os animais silvestres da região contra maus tratos. A diretora de turismo da Amazonas Tour, Emanuele Pampolha, diz que a empresa nos últimos anos realiza em conjunto com diversos órgãos federais e estaduais ligados ao meio ambiente a sensibilização contra esse tipo de prática no turismo. Nas ações que a Amazonas Tour vem realizando junto com os órgãos integrados ambientais, desde 2019, nós identificamos crimes ambientais dentro das atividades turísticas. Uma delas é a oferta de animais silvestres para registro de fotos. E a Amazonas Tour, junto com esses órgãos, agora vem intensificar a orientação e a sensibilização, tanto dos comunitários, quanto prestadores de serviço, quanto também aos turistas, a não conivência e promoção desse crime em suas redes sociais, permitindo que a contemplação dos animais seja em seu habitat natural, em total preservação da nossa fauna, da nossa floresta. A partir de setembro, a empresa amazonense de turismo pretende fortalecer ainda mais a sensibilização junto às agências de viagens, com distribuição de materiais informativos sobre a lei de proteção aos animais. Entre as recomendações da campanha Nunca Toque, Só Observe, a Amazonas Tour orienta que o turista jamais segure, persiga ou alimente animais com o intuito de atraí-los para fotos. Também recomenda que o turista apenas observe os animais em seu habitat natural, sempre respeitando a distância segura e acompanhada de profissionais qualificados. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h35. Daqui a pouquinho você vai conferir no 18 horas que a Caixa Econômica Federal vai abrir agências uma hora mais cedo nesta sexta para renegociar dívidas. Olha aí, atenção, esse é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura. Final de semana, Cid Soares? Não, é sexta-feira ainda, né? Calma, rapaz. Para sexta-feira com Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, Carlão, se você achou que hoje estava quente, foi difícil o dia, né? Pois é, amanhã vai ser pior, tá? A mínima vai ser de 25 e a máxima de 36 graus. Teremos aí probabilidade de chuva com 6 minutos, 90%, né? E a umidade relativa do ar atinge máxima de apenas 88%. É isso. Mix
Olha só, atualmente mais de 1,8 milhão de pessoas que aguardam atendimento no INSS. Tem 1,8 milhão de pessoas aguardando. E isso vem gerando revolta, é claro. Mais de 1 milhão aí de pessoas aguardam por perícia médica, Cid Soares. É verdade. Olha, o deputado federal Amon Mandel apresentou requerimentos exigindo explicações do ministro da Previdência, Carlos Lupe, sobre os problemas com agendamentos de perícia médica no site do governo federal. E quem tem mais informações sobre essa iniciativa é exatamente o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Essa questão das filas do INSS pode ter uma ação do governo para reduzir o tempo de espera? O que você diz daí? Boa noite, Cid Soares, meu querido. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Na terça-feira, no dia 18, Cid, o vice-presidente Geraldo Alckmin assinou um Programa de Enfrentamento à Fila de Previdência Social. Esse programa é, na verdade, muito estranho, Cid, porque a ideia é tão somente estimular o servidor público a trabalhar mais pagando um bônus de produtividade. Não tem nada a ver com melhoria da estrutura dos postos de atendimento, não tem nada a ver com a melhoria do portal online, não tem nada disso. Com esse programa, o governo entende que o problema das filas intermináveis do INSS é unicamente o servidor público. O que não é verdade, né, Cid? Claro que não podemos inocentar todo mundo. Tem muitos aí que cruzam os braços, literalmente alegando falta de estrutura. Mas esse programa é capenga e o governo coloca unicamente nas costas do servidor público a responsabilidade de resolver um problema que é do governo. Então o deputado Amon Mandel entendeu que esse programa não vai resolver o problema da fila de espera. Ao longo dessa semana ele reuniu moradores de Manaus para ver os principais problemas e ouviu muita gente. E diante do que foi apurado, ele apresentou 2 requerimentos ao ministro da Previdência, Carlos Lupe. O primeiro, questionando as razões pelas inúmeras falhas durante o agendamento de perícia médica, que é feito somente pelo portal do INSS na internet. E o segundo, questionando a demora para analisar os pedidos de benefícios que também, e também para realizar as perícias, né, que em muitos casos, Cid, a pessoa leva meses esperando para ter o atendimento realizado e às vezes meses para receber um não, né? Nem sempre o resultado é positivo. Então eu conversei com o deputado Amon Mandel e ele falou sobre a fragilidade desse programa do governo, razão a qual ele pediu explicações do ministro Carlos Lupe. Então vamos ouvir o que ele disse. Além do desvio de função nas ações judiciais que tomamos conhecimento e relatado pelos servidores que nos procuraram, nós também averiguamos ali que a política de redução da fila dos benefícios do INSS pode ser ineficaz no sentido de não prever a continuidade dessas políticas e, portanto, a partir do momento em que se levar a equipe temporária para outro estado, a fila tende a aumentar novamente. Ou seja, o que precisamos de fato não é da ação que o governo está fazendo, mas de novos concursos que tem uma previsão ali de aumentar o quadro do INSS, de peritos ali federais, dentre outras coisas, para que nós tenhamos uma redução permanente dessa curva da fila. 18 horas. Legal, nós ouvimos aí o deputado federal Amon Mandel do Cidadania, não é isso, meu querido Cadu Matos? Sobre essa questão aí, né, que é importante, não é isso, Cadu? Importante, é engraçado, né, Carlão, que o Centrão não quer o Ministério da Previdência, né? Ele quer outra coisa, eles querem outros ministérios melhores, mais tranquilinhos. Agora quero ver pegar o Ministério da Previdência, resolver esse problema das filas. Aí sim o Brasil todo torceria pela entrada do Centrão no governo. Agora, Carlão, como se trata de uma medida provisória, como eu falei, né, o programa está valendo, né? Então, portanto, os servidores que quiserem aderir a esse programa já podem aderir, se quiserem optar por esse bônus de produtividade. Mas para que esse programa continue em vigor, tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional. Mas pelo jeito que está,
com muitos servidores aí reclamando, e com razão, né? Porque, como a gente falou, o governo joga tudo para as costas do servidor. O governo vai ter que rever esse programa e dividir a responsabilidade. Senão, é possível que não passe no Congresso Nacional. Outro parlamentar que pediu explicações do governo, Carlão, é o deputado Silas Câmara, do Partido Republicanos. É o futuro líder da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional. Ele encaminhou ao ministro dos Transportes, o Renan Filho, um pedido de informações sobre a possível federalização da BR-174 e de parte da BR-319 no trecho que vai até Manicoré. Aí a gente pergunta, né? As estradas não são federais? Elas são federais, mas a manutenção delas está a cargo do governo do estado. É que para ele, o deputado Silas Câmara, é um problema, e a federalização poderia melhorar a condição dessas duas estradas. Então, muitas estradas pelo Brasil aderiram à federalização e, segundo o próprio deputado, melhoraram bastante. Então, vamos ouvir o que disse o deputado Silas Câmara sobre esse assunto. A federalização da BR-174 no percurso BR-319 até o município de Manicoré tem 90 quilômetros. É uma estrada que não está federalizada, embora seja uma estrada federal, e lá atrás ela foi delegada para o estado do Amazonas, o que só prejudicou o progresso e o avanço da pavimentação, por exemplo, dessa estrada, ou da manutenção dessa estrada. Portanto, no inverno ela fica totalmente intransitável. É uma estrada estratégica. Imagine você sai de Manaus e vai direto até a beira do Rio Madeira, atravessa até Manicoré. Portanto, a pedido do prefeito Lúcio Flávio, do vice-prefeito Paulo Sérgio, nós pedimos ao governo federal, através do Ministério do Transporte, que federalizasse, ou seja, que recebesse de volta a estrada, para que nós, como bancada federal, possamos pôr recursos para manter a estrada, e o próprio governo federal, através de seus programas, possa instituir em licitação uma empresa que fique mantendo a estrada. 18 horas. Legal, ouvimos aí o deputado federal Silas Câmara, que é do Republicano, sobre essa questão aí da federalização das estradas, não é isso, Cadu? Ele é favorável a esse processo, né? Vai favorecer aqui o estado do Amazonas, não é isso, Cadu? Carlão, mas a federalização das estradas é uma questão difícil, Carlão, viu? Porque tem que passar pelo Congresso Nacional, tem que ter aprovação do Congresso. A parte boa é que o recurso da União vai direto para as obras de recuperação, não tem muita burocracia, né? Sim. Mas aí a União não quer se responsabilizar pela manutenção das estradas. O que já tem já entope, já demanda bastante. Sim. Aí o trabalho dos órgãos, como o DENIT. Então jogar mais uma estrada como a BR-174, que é uma estrada cheia de problemas, ainda mais também a BR-319, e com tantos problemas aí, vai ser difícil o governo aceitar isso daí. E o Congresso referendar essa transferência, esse retorno da responsabilidade dessas estradas para a União. Difícil, mas ele encaminhou com esses pedidos. Cadu, a gente ainda tem alguma novidade aí sobre a reforma tributária, querido? Carlão, a novidade é que o Ministério da Fazenda está planejando taxar os chamados super ricos. Vai ser uma tarefa difícil, porque a elite brasileira é quem controla o parlamento, e o parlamento não vota contra si nem contra os seus, né? Então vai ser uma tarefa bastante complicada. Michel Temer tentou e não conseguiu, Paulo Guedes também tentou e não conseguiu, então vamos ver se a Haddad consegue, né? Então a ideia é o governo apresentar um projeto de lei para tributar os fundos exclusivos de investimentos, que é por onde os mais ricos movimentam o dinheiro, né? A proposta deve ser enviada ao Congresso Nacional em agosto, junto com a PELOA, que é o projeto de lei orçamentária anual de 2024. O governo quer obter aí um aumento de arrecadação taxando os mais ricos para tentar resolver o problema desta reforma tributária, que é o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado está a 25%. O governo não vai conseguir reduzir esse percentual, Carlão. Na verdade, o governo quer emplacar os 25%, mantendo as exceções e os tratamentos diferenciados que foram aprovados pela Câmara, entre eles aí a Zona Franca de Manaus. Então, se o governo não conseguir arrecadar mais,
o percentual do IVA certamente vai ser mais alto. Então, Carlão, é hora de a gente torcer para que o governo consiga taxar os mais ricos, principalmente os amazonenses, né? Senão a Zona Franca vai pro cacau aí. Isso além de tudo, vão ser manobras muito perigosas, inclusive, né? E sobre reforma ministerial, Lula está resistindo trocar a ministra dos esportes e a presidente da Caixa, não tá não? Isso mesmo, Cid. O presidente Lula não quer entrar em bola dividida com a própria base. Entendi. Ele foi eleito, a gente sabe que ele foi eleito com amplo apoio do público feminino, e demitir Ana Moser e Rita Serrano, que é a presidente da Caixa, ainda mais agora em época de Copa, né? Tiro no pé. Futebol feminino, seria tiro no pé, vai ficar ruim demais para ele. A ministra do Esporte, Ana Moser, além de campeã olímpica, né, tem um vastíssimo currículo na área de gestão esportiva, ou seja, ela tem um perfil técnico e não político. E a presidente da Caixa, Rita Serrano, ela é servidora de carreira, Carlão e Cid. Além de toda a estrada que ela percorreu até chegar ao cargo mais alto da instituição, ela tem um perfil técnico com histórico de muitos resultados positivos para a Caixa Econômica. Elas estão fazendo um bom trabalho, Cadu? Estão fazendo. Sim. Elas têm apoio interno. Agora, apoio político não estão tendo, né? Então, elas têm o apoio dos servidores das duas casas, do Ministério dos Esportes e da Caixa Econômica. Então, imagina a bronca que vai ser, Carlão e Cid, se Lula trocar essas duas mulheres técnicas por homens do Centrão políticos. Então, olha a bronca que vai ser. Então, vamos Lula ver o que vai dar aí. Deixa quieto. Valeu, Cadu. Um abraço, gente. Valeu. Querido, boa noite. Valeu, Cadu. Agora 6h47, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Nós vamos conferir tempo e temperatura, é isso, Cid Soares? Exatamente. Tá no ponto aqui, aí? Tempo e temperatura para hoje. Hoje é quinta-feira, com Cid Soares. Previsão do tempo. Na madrugada teremos tempo nublado, né? Mas aquecimento como sempre. 26 graus é a mínima, com possibilidade de chuva ainda, de 8 milímetros a 90%. E claro, a umidade relativa do ar chega a 93% ainda nessa madrugada. Quando são 6h48 em Manaus, chegou a hora dos bastidores da política amazonense. Chegou a hora de Cíntia Blink entrar no ar, né, com os comentários da política amazonense. Boa noite, Cíntia Blink. Olha só, e o empresário Armando Mendes, filho do ex-governador Amazonino Mendes, pode vir candidato a prefeito de Manaus, Blink. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Boa noite. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, quem contou esse babado aí foi... Na verdade, assim, vamos lá. O nome do empresário Armando Mendes já apareceu em pesquisa eleitoral. A gente já tá em 2023 ainda, mas como eu falo sempre por aqui, 2024 já tá acontecendo no mundo da política. Totalmente. Tanto que tem pesquisa eleitoral acontecendo, sendo publicada e tudo isso. E nessas pesquisas o nome de Armando Mendes aparece sim ali. E agora, o que aconteceu para esse assunto voltar à tona? O Humberto Miquiles, né, que foi candidato a vice do candidato a governador Amazonino Mendes na agora última eleição, última, exatamente. Isso. Ele deu uma entrevista para o Jefferson Coronel e ele disse a seguinte aspa. Que Jefferson cutucou, né? Falou, você que é amigo dele, você que é próximo, me conta aí, ele vem para prefeito? E aí o que Humberto Miquiles respondeu foi: a impressão que eu tenho é que ele começa a pensar no assunto. E aí isso abre espaço para a gente cogitar aí a participação de Armando Mendes, sim, na eleição de 2024. Eu consigo falar com o Armando também? Tem algum acesso ali? Tem um trâmite. tem esse trâmite. E não tem uma resposta, viu? Tem hora que aparentemente é um sim, aparentemente é um não. Talvez ele ainda não tenha essa resposta ou conversou há pouquíssimo tempo com o Miquiles para estar Miquiles dizendo que a impressão que ele tem é que Armando começa a pensar no assunto. Tem partido? Sim. Olha aí. Ele seria bem acolhido onde fosse, né? Porque até durante a conversa o Jefferson fala, bom, não é um problema de dinheiro, né? Ele tem como bancar uma candidatura, ele pode entrar, ele pode encarar essa. Né? Com certeza vai ter apoio, né? Apoio político, financeiro, enfim, é um nome que daria um trabalho, legado, né? Tá trazendo um legado. Mas, pois é, o que o Miquiles fala é também que
a intenção de ele entrar seria para melhorar alguma coisa, para realmente fazer uma diferença, até para não sujar o nome de quem... É um estudo de cenário sendo feito ainda. Muitas... Possibilidades. Não sei, vamos ter que acompanhar para saber se... De perto. Vem, se não vem. Se tivesse que apostar hoje, eu diria, acho que não. Não, mas está no ar. Mas tá aí. Tá inclusive nas pesquisas, Legal, né? E agora nas conversas, ou seja, as pessoas estão pensando sobre isso. Como é que vai ser se vier? Vai dar trabalho para quem? Vai tirar voto de quem? Vai pegar... Entende? É um nome que... Tá amadurecendo aí. Sim, e que pode, enfim, causa um impacto. Surpreender. É isso. Cid, Carlão. Pois é, como eu falei de cenário, né? Isso causa uma mudança de cenário mesmo. Bom, a prefeita de Figueiredo vai gastar aí cerca de R$1 milhão na festa do Cupuaçu. Como é que é essa história, Blink? Pois é aquele assunto que a gente traz de vez em quando aqui, de cidades do interior que fazem aquelas festas que contratam nomes aí nacionais da música, gastam um dinheirão, mas não fizeram o dever de casa. E o que é não fazer o dever de casa, né? A cidade está esburacada, a cidade está com problemas sérios de infraestrutura. É exatamente o caso da cidade de Presidente Figueiredo. Essa reclamação é antiga lá, né? É antiga e não são pequenos buracos, é realmente uma coisa que mexe com o ir e vir do cidadão que está ali. Principalmente dos produtores. Atrapalha muitíssimo. Né? Então, e é uma cidade que não é pobre. Ela arrecadou quase 65 milhões nos últimos 6 meses. A gente está falando de janeiro a junho. É uma cidade, para você ter ideia, que ela só arrecada menos que Manaus, que é a capital, menos que Quari e que Itacoatiara. E é uma cidade pequena, quer dizer, é perfeitamente possível organizar esse orçamento para entregar uma cidade com uma estrutura ok. Mas aí, quando a gente vê uma cidade que não fez dever de casa contratando, aí vamos lá, né? A festa do Cupuaçu, que é agora dia 28 e 30 de julho. Quem vem vai ser Joelma, Natan, Léo Magalhães, Tarcísio do Acordeon e DJ Mais Seven. E como é que a gente chega a 1 milhão? Na verdade, foi o portal Radar Amazônico que foi atrás dos valores de contratação de cada um desses artistas, porque não tá nem no Diário Oficial, nem no portal da Transparência. Essas informações que deveriam ser públicas, deveriam já estar publicadas, já que houve a contratação e é com dinheiro público, não foi feito. Então, esse 1 milhão chega aí por meio do Radar, que foi atrás de saber quanto custa o cachê de cada um deles. Carlão, Cid. Olha só, Cíntia, dança das cadeiras aí. Tem gente saindo de partido, Cíntia. Que movimentações são essas aí? Que tem que ter um barulhinho por aí, não é isso, Cíntia? Exatamente. Desde o começo da semana eu tô falando, né, do Podemos, que mas isso foi por conta da incorporação do PSC, se eu não me engano. É muita sigla, perdão, gente. Ao Podemos, e aí leva tanto a Alessandra Campelo quanto o Caio André, vereador Caio André, a deputada Alessandra Campelo, e agora também Glória Carratti, vereadora lá na Câmara Municipal de Manaus, anunciou que vai deixar o Partido Liberal, vai deixar o PL, assim que abrir a janela partidária, porque vamos lembrar, né, ela não pode simplesmente se desgarrar de um partido, porque isso poderia até fazer com que ela perdesse o cargo de vereadora. A Amazon Post, quem fez essa publicação, a vereadora disse que ela não concorda com muitas coisas que o partido anuncia, né, com a ideologia do PL, e por isso, assim que abrir a janela partidária, que deve ocorrer em janeiro do ano que vem, ela vai deixar o partido. Para onde vai? Ainda não sabemos. Mas Glória Carratti é uma política experiente dentro da Câmara Municipal de Manaus, vem de alguns mandatos, e é isso, ela publicamente falou aí dessa questão com o Partido Liberal, que não pretende mais ficar por lá. E a gente vai ver também como é que vai ser em janeiro, né? Como é que vão se movimentar os políticos. Vamos lembrar que tem janela partidária e tem ano de eleição, ou seja, é bem estratégico definir para qual partido você vai, para saber se você permanece com um cargo ou se você consegue entrar em um cargo, né, ter um mandato. Perfeito. Era isso, eu volto amanhã. Tá ótimo. Até amanhã então, Cíntia, 6h55 agora. 18 horas. Fala, Cid. Bora aí, o governo do Amazonas altera horário de expediente em dia de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Isso mesmo, Cid Soares, na primeira fase da competição
Então, a seleção brasileira terá 2 jogos em dias úteis nos dias 24 de julho e 2 de agosto. E nós estamos aqui nesse momento do Sporter com o André Meirelles também, Cid. Está aqui e vai contar os detalhes pra gente aí sobre essa situação aí, né, dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Isso mesmo, Cid, Carlão, muito boa noite mais uma vez a todos que nos acompanham. O governo do Amazonas ele decretou uma mudança no horário de expediente nas repartições públicas, autarquias e fundações do Estado durante os jogos da seleção brasileira feminina aqui na Copa do Mundo da FIFA de 2023. O Brasil vai estrear então na próxima segunda-feira. Esse decreto aí também alterou o horário de expediente em jogos da seleção. As instruções referentes ao horário de funcionamento dos órgãos públicos no Amazonas constam no Diário Oficial na data de ontem. A Copa do Mundo, realizada na Austrália e na Nova Zelândia, começou nesta quinta-feira e vai até o dia 20 de agosto. A estreia do Brasil acontece na próxima segunda-feira. De acordo com a portaria, a norma permite que os funcionários se ausentem e cheguem ao trabalho em até 2 horas depois do fim dos jogos. Desta forma, no dia 24 deste mês, o expediente se iniciará às 11 horas da manhã e no dia 2 de agosto a jornada de trabalho começa a partir das 10 horas da manhã. O decreto que determina o ponto facultativo foi publicado aí no Diário Oficial e prevê que a Secretaria de Estado de Administração e Gestão organize o banco de horas com possíveis compensações por parte dos servidores do Poder Executivo. Além disso, estão ressalvados todos os procedimentos já agendados pelo sistema de saúde. O Estado também determinou que a SEDUC promova a compensação das horas normais de ensino. E os dias da seleção dos jogos da brasileira aqui com horário de Manaus é no dia 24, onde o Brasil enfrenta a Panamá às 7 da manhã, no dia 29, onde o Brasil enfrenta a França às 6, que vai ser no sábado, e no dia 2, que será Brasil e Jamaica a partir das 6 da manhã. Cid, Carlão. Mix. 18 horas. Esporte. Continuando no esporte, começou aí a Copa do Mundo Feminina de Futebol. Cid Soares, como foi aí o dia de hoje aí no esporte? Vou já falar disso, mas olha, o duelo de ida aí na final do Campeonato Amazonense 2023 foi disputado ontem à tarde no estádio Francisco Garcia, em Rio Preto da Eva, e quem levou a melhor foi a equipe visitante com 2 gols no finalzinho, né, no segundo tempo. O 3B, nosso 3B aqui venceu o JC e abre vantagem na busca do título estadual. Hoje, nas quartas de final da Liga das Nações, a seleção brasileira de vôlei começou bem diante da Polônia, impulsionada por uma multidão em casa no ginásio em Dansk. O último lance aí no primeiro set, porém, o árbitro deu ponto para o time da casa sobre muitos protestos dos brasileiros, mas tudo em vão. A partir dali, de pouco adiantou a luta, né? 3-0, parciais de 26-24, 25-21 e 25-20, não deu pra gente, adeus precoce. Derrota tira o Brasil da liga, né, da briga por medalhas da liga, pelo segundo ano consecutivo. Nas semifinais, a Polônia vai enfrentar o Japão, que passou pela Eslovênia com 3-0. Na outra chave, Estados Unidos encaram a Itália em busca de vaga na decisão. Copa do Mundo Feminina começou finalmente. Nova Zelândia estreou aí com vitória sobre a Noruega, 1-0. A Austrália venceu a Irlanda por 1-0 e hoje à noite a Nigéria encara o Canadá às 9h30, horário de Manaus, e o Brasil estreia na segunda-feira, dia 24, jogando contra o Panamá. Novidade nessa Copa é o VAR, que tem um novo protocolo. Toda vez que um lance for revisado no monitor pela Hábitat Central, a decisão será narrada por ela e todo o estádio vai poder escutar. Mano, vai ter o Fala VAR. É isso. Mix. Bem, partimos agora direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão. Editorial 18 horas. Os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ainda envergonham o Amazonas. O estado, mesmo reduzindo em 9% no ano passado a taxa de mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes, ainda é o terceiro pior do Brasil. Também houve redução na taxa em Manaus, mas a cidade ainda aparece como a terceira capital e a 23ª cidade mais violenta do país. Outro dado gravíssimo: o estado teve o maior aumento de estupros no país, de 37% no ano passado. A maioria dos casos foi contra vulneráveis.
O Amazonas e sua capital novamente aparecem muito mal na fotografia da violência. Os índices principais estão muito acima da média nacional. Os números mostram a necessidade de mudar, de alguma forma, a política de segurança no estado. Afinal, é preciso, pelo menos, alcançar números médios mais próximos dos índices nacionais. 18 horas. 7 em ponto, Cid, boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã, Carlão, valeu. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.